potete alzare e sparire? È perché sto male e mi devo alzare e mettermi un po' sul letto. Daniel. Non posso stare seduta, non posso stare tanto seduta. Ho Quindi capito. un po' mi devo alzare. Ecco, se mi vedi che non mi c'è alzo... problema, non c'è problema, ho capito. Qui ti capiamo benissimo. Ela disse que se ela desaparecer um pouquinho é porque ela não aguenta de dor, ficar sentada muito tempo, ela vai levantar. Ok? Certo. Estamos no ar, então, pessoal. Já está Estamos no ar. ao vivo, começando essa live internacional hoje. A dinâmica hoje é um pouquinho diferente, porque temos nossos amigos convidados da Itália. Então, começamos um pouquinho mais cedo para poder deixar o pessoal ir compartilhando e falando. A gente vamos apresentar hoje com integração de associações de lúpus junto, outras associações de fibromialgia. Boa noite, Silvio Lima. Boa noite. Boa noite, Ana. O pessoal vem chegando. Boa noite, Inês. Vamos compartilhando, vamos chegando. Outras associações de fibromialgia. Deixa eu pegar aqui os links, vamos compartilhando. Boa noite, Lina, Brasília. Boa noite, Inês. Boa noite, Graça Cabral. Hoje a live é mais uma dinâmica para o pessoal ir conhecendo as associações, o trabalho, a integração de todas as associações pelo Brasil e hoje atravessando fronteiras. Boa noite, Maristela. Boa noite, Lúcia Pinheiro. Boa noite, Gisélia, do Amazonas. Gente do Brasil todo chegando, participando. Boa noite. Buonasera. Guarda, dai, ma se tu mi metti sul letto, metti sul letto, no? Dai. Boa noite, Kátia. Boa noite, Mafalda. Guarda che mi ha mandato un messaggio. Vi ho mandato il link, Francesco. Ciao, Gineia. Per ricollegarmi? Per ricollegarmi? No, per condividere, questo è il link per condividere. Se vuoi condividere nella vostra pagina, questo è il link. Te l'ho mandato. Perfetto. Brava. Boa noite. Ok. Sì. Adesso io lo mando lo metto su Facebook. Bravo. Aspetta che lo metto su Facebook, Ok. Allora. Il link che si possono collegare tutti. Vabbè, io non, perché non sono stati avvertiti, se no lo potevamo fare, capito? Boa noite, Márcia, São Paulo. Vabbè, Boa noite, Inês. Lui è tardi, non so quante persone possano entrare. Quelle che sono svegli. Non Boa c'è noite, problema, perché poi Luciene. Rimane sul Facebook e poi ci starà, le persone lo potranno guardare domani anche. Brava. Ok, perfetto. 7 horas, Dani. Vamos lá, então. Chegamos às 7 horas, começar nossa live em ponto aqui. Lá na Itália, agora, acredito que seja meia-noite, né? É mezzanotte. Hoje fizemos comemorando o nosso Maio Roxo, que é o mês de conscientização da fibromialgia, do lúpus, do Alzheimer. Contamos com a presença do nosso amigo Wilson, da Associação Afibrovasf, do nosso amigo Eduardo Tenório, da Associação de Lúpus Superando, e do nosso amigo da Itália, o senhor Francesco, da Associação Libélula.
A nossa amiga Isabel de Oliveira, da Alurel, daqui a pouco ela estava numa reunião e daqui a pouco ela vem e se aproxima com a gente para formar essa live. Boa noite a todos os participantes, em nome da família Anfibro, também a nossa vice-presidente hoje aqui, a senhora Karen Cunha, sendo de tradutora. Em nome da família Anfibro, eu agradeço o convite de todos vocês participantes dessa live, e em todas as lives que a gente tem feito durante esse mês, todas estão sendo plantados projetos, de todas foram absorvidos ações que estão se tornando realidade para que se possa, assim, um momento pós-pandemia, se concretizar novos projetos de lei. Então, eu vou pedir e passar a palavra para o nosso convidado, o senhor Francesco, que é da Itália, para editar e falar um pouquinho da associação, como é que são com a nossa tradutora. Ele vai falar e logo em seguida a Karen irá traduzir. Se alguém tiver alguma pergunta, como os outros demais também vão se apresentar, é só vir deixando e depois a gente vai fazer a integração com todos, como as nossas lives participativas. Boa noite, senhor Francesco. Daniel vi sta salutando, sta dicendo che ha fatto tutti i saluti a tutti i nostri telespettatori e adesso sta chiedendo per lei, per salutare le persone che ci stanno guardando e raccontare un po' della vostra associazione Libellola Libera, per favore. Allora, la nostra associazione è un'associazione di promozione sociale ed è nata già da molti anni e stiamo facendo una battaglia. Io, Karen, dimmi quando mi devo interrompere, che tu puoi comunque farlo. Ok. Stiamo facendo una battaglia perché, come ho detto prima, dal 92 che in Italia, anche se la fibromialgia è riconosciuta come malattia cronica invalidante, in Italia siamo ancora in una fase di approvazione di questa legge. Non viene riconosciuta, è una malattia invisibile. I malati sono invisibili, anche se dal nostro sistema sanitario vengono curati e gli vengono date tutte le cure, ma non sono quelle previste per le persone che sono affette da questa patologia. Ok, fermati un po', Francesco. Allora, quer dizer, desculpe. Ele estava dizendo o seguinte, que já faz alguns anos que eles formaram essa associação, que eles têm travado uma batalha muito grande, porque apesar de, em 1992, a OMS ter reconhecido a fibromialgia como uma doença que causa invalidante, né? É difícil fazer a tradução, principalmente quando se tem fibropog, né? Mas que causa incapacidade e uma doença crônica que não tem cura. Ainda na Itália, eles estão batalhando por uma lei que agora está em fase final de aprovação, mas que ainda não conseguiu aprovação. É uma doença invisível, isso a gente bem sabe, né? E esse é o grande problema, e que, apesar do sistema sanitário deles não reconhecer a fibromialgia e o governo não reconhecer a fibromialgia, as pessoas entram no sistema de saúde deles, que é muito parecido com o nosso, eles têm um sistema de saúde parecido com o SUS, as pessoas ganham o atendimento, elas recebem medicação, mas elas são medicadas e tratadas da forma errada. Puoi continuare, Francesco? Allora, quindi in effetti noi abbiamo fatto tutte le fasi di audizione presso i vari rami del Parlamento e al Ministero della Salute, anche se noi siamo privilegiati in Italia perché la nostra sanità è una sanità pubblica ed è elargita a tutti. Però il problema grosso per le persone che sono affette da questa patologia è la mancanza delle tutele legali per quanto riguarda il lavoro e l'invalidità. Quindi
Solo quando si riconoscerà questa malattia si potranno attuare quelle che sono le tutele per le persone che sono affette, e non solo, potrà partire la sperimentazione, la ricerca per capire le cause che scatenano questa malattia, che fino ad oggi sono sconosciute, perché si fanno delle ipotesi che può essere... Mi fermo, poi dopo continuo. Ok. Allora, ele disse o seguinte, que eles têm feito, como nós, né? Eles foram em audiências públicas no Senado, na Câmara, eles também tiveram audiência no Ministério da Saúde. Ele se considera os italianos pessoas privilegiadas pelo sistema, tipo de sistema de saúde que eles têm, que é público e para todos, mas que mesmo assim há aquele problema que ele falou antes, que as pessoas não são tratadas da forma correta, mas que o principal até não seria isso, mas a falta de tutela do governo na questão do trabalho, do mercado de trabalho, e do reconhecimento da incapacidade quando a pessoa não consegue mais trabalhar. Também um outro ponto que ele colocou que eu acho bem importante é que no momento que tu não reconhece uma doença, também não vem verbas para pesquisa. E falta muito, então, pesquisas para descobrir a causa da nossa doença e uma maneira melhor de tratar. Ele disse, existem hipóteses, mas até agora, como a gente sabe, nada. Eu pergunto para vocês, assim, interrompam a hora que vocês quiserem, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que queiram fazer para ele, também podem fazer, tá bom? Pode continuar. Certo. Tudo bem. Yeah. Puoi continuare. Tu queria perguntar alguma coisa, Dani? Dani? Não, Tudo bem? Ok, Francesco. Allora, in Italia noi abbiamo 21 regioni e ogni regione amministra la sanità per conto proprio. E noi, dove siamo presenti come Libellula Libera, abbiamo attuato delle procedure presso il governo regionale per attivare dei PDTA, dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali specifici per le persone che sono affette da fibromialgia, all'interno dei quali abbiamo previsto che siano formati dei medici in maniera multidisciplinare, perché la fibromialgia non è una malattia solo di un medico, che nello specifico il reumatologo, l'algologo o il neurologo, ma è un componente multidisciplinare di medici dove c'è il fisioterapista, dove c'è lo psicoterapeuta e tutte quelle che sono le specialità che possono essere utili, perché la fibromialgia è la malattia dei 100 sintomi, quindi ci può essere anche l'urologo, il ginecologo e quello che sono le esigenze del momento. Quindi in ogni regione stiamo facendo... Aspetta, vai. Ok, Não, ele estava dizendo assim, a Itália é dividida em 21 regiões, né, de forma administrativa, então é um pouco mais descentralizado do que nós no Brasil, o sistema italiano. Eles têm mais autonomia para dizer como tratar, o que tratar naquela região. E então eles, da Libellula Libera, conseguiram formar comitês, subdivisões de associação em 7 dessas regiões. E dessa forma... pelo caráter médico-assistencial deles, eles conseguiram acompanhar, intervir na parte de tratamento dessas regiões para criar equipes multidisciplinares, porque era o que ele estava falando que a gente já sabe, né? Não adianta você ter lá um reumatologista, e a pessoa vai lá no reumatologista, não vai resolver o problema, ela precisa de um fisioterapeuta, de psicólogo, ela precisa de nutrição, um nutricionista, porque, afinal de contas, como ele disse, a fibromialgia é uma síndrome sem sintomas, né? Então, não adianta apenas ter, mesmo que fosse um reumatologista ou um fisiatra, ele precisa também estar capacitado para atender a fibromialgia. Então, eles também, como associação,
eles têm o comitê científico deles e têm interferido nesse sentido. Ok? Sì. Allora, l'ultima cosa, perché poi dopo diamo la parola agli altri. Il discorso che facciamo poi, concomitanti, in parallelo con quello che è l'apertura di un percorso, è la formazione dei medici, perché la maggior parte dei medici che trattano questa patologia non sanno di che cosa parlano. Io non lo so se in Brasile è la stessa cosa, ma noi attiviamo in parallelo con l'attivazione dei percorsi anche la formazione dei medici, di tutti i medici, sia di famiglia e di quelli che sono inseriti nei percorsi. E la cosa fondamentale, in Italia si calcola che siano 2,5 milioni le persone che soffrono di questa patologia, è quella dell'istituzione di un registro per la mappatura delle persone che ne soffrono, e vengono iscritte nel registro. Finalmente si sa quante sono le persone, perché il nostro dato attuale di 2,5 milioni è sottostimato, forse saranno molte di più. Ok. Bom, ele terminou, então, a intervenção dele dizendo o seguinte, que para ele a coisa mais importante, então, é essa questão da formação dos médicos, que a maioria dos médicos, ele pergunta se no Brasil é igual, a gente sabe que é igual, né? E lá eles têm também bem forte essa questão do médico de família, o médico de família que vai ver o paciente primeiro e depois vai encaminhar, porque ele tem chamado de percurso, que é o tratamento que ele vai fazer com os especialistas. Então, desde o médico de família até os especialistas que vão ver essa pessoa, eles têm trabalhado para que existam cursos de aperfeiçoamento para esses médicos poderem atender o fibromialgico, sabendo o que é a fibromialgia. Ele fala que lá estima-se que 2,5 milhões de pessoas italianas sofrem de fibromialgia, mas que é importante ter um registro de quem são essas pessoas. Então, eles também estão batalhando junto ao governo italiano para criar esse registro, para saber exatamente quantas pessoas são fibromiálgicas e quem são essas pessoas. E assim ele encerra e passa a palavra para vocês. Muito obrigado, Sr. Francesco. Estão aplaudindo minha tradução. Daqui a pouco vai vir várias perguntas aqui. Agora eu vou passar a palavra para o coordenador geral da Associação de Lúpus, o senhor Eduardo Tenório. Eduardo, conta um pouquinho da trajetória, dessa luta, dessa integração que a gente vem fazendo aqui. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Brasil e Itália, e espero que outros países. É muito importante esses momentos, agradeço muito o convite, mais uma ação dentro do Maio Roxo, esse ano no Brasil diferente, porém mais unidos, seja de norte a sul, e várias patologias envolvidas no Maio Roxo. Antes de eu começar a trajetória da associação, não tem como eu falar bem brevemente meu caso em si, porque eu, em plena cidade de São Paulo, a maior cidade da América Latina, eu passei 19 anos para ter um diagnóstico do lúpus, e isso veio muito tardio, e veio, lógico, de uma forma agressiva, e o tratamento teve que ser agressivo, que trouxe sequelas irreversíveis, que me levaram tanto à deficiência física como à aposentadoria por invalidez. E quando eu fui diagnosticado, eu ia para a internet, pouco você achava de informação. E toda a informação que tinha era muito só na questão de óbito para viver no máximo 5 anos com a doença. E eu não me conformei com isso, não aceitei isso. E foi quando criei, na época, a rede social era o Orkut, uma comunidade chamada Superando Lúpus. E nessa comunidade, nós começamos a trocar muita informação, a ter encontros, e isso foi crescendo cada vez mais, as demandas foram surgindo, até que meu diagnóstico foi em 2005, a comunidade em 2006. Em 2009, a Superando é fundada, inicialmente só como Associação Brasileira Superando o Lúpus,
E os primeiros anos, como qualquer outra associação, não é fácil, porque você vai colocar em algo que não é muito fácil, a gente fala aí de óbitos, e também tinha muito preconceito, as pessoas achavam que era uma doença contagiosa, então a gente sofria, não que não sofra preconceitos até hoje, porque temos bastante julgamento, principalmente nessa questão de dor, né? Mas tinha um preconceito de muitos, não queria chegar nem perto, com medo de pegar a doença, principalmente os que têm comprometimento de pele. A associação foi crescendo, aí veio a questão do lúpus e doenças secundárias, né, seja Sjögren, Renault, hipertensão pulmonar, fibromialgia e outras. Então, ampliamos o perfil de atendimento e depois ampliamos como doenças reumáticas como um todo, porque nós tínhamos uma boa estrutura e daria para atender, e até chegar em doenças reumáticas e doenças raras. Na nossa trajetória, que vai para 11 anos agora em setembro da fundação, nós sempre achamos que a melhor estratégia para trabalho seria trabalhar em conjunto. Apesar de estarmos, no caso do Brasil, 27 estados e estados bem diferentes, a realidade de um para o outro, e em cada região também a gente vê aí muitas variações, e se você pega mesmo numa região com pouco estado, como eu estou aqui no Sudeste, com 4 estados, você vê muito diferença, São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo. E mesmo em São Paulo, você vê em plena cidade de São Paulo vários universos. E nós sempre se preocupamos muito com essa questão do diagnóstico precoce, seja para qual for a doença, porque depois que chegou a sequela, muitas vezes irreversíveis, e aí você vai ter um dano aí para o resto da vida. Então, hoje, o nosso trabalho ele consiste em 4 pilares. O acolhimento, que eu acho que é o mais importante, quando você é diagnosticado, independente de qual for a doença, lúpus, fibromialgia, espondilite anquilosante ou qualquer outra, não é fácil. Lidar com o que vai ser o futuro, a insegurança, o que vai ficar na sua vida, o que sai da sua vida, e principalmente essa questão da compreensão, que eu acho que é uma questão muito difícil. E quando estamos entre pares, é muito mais fácil entender a dor do outro, porque eu passo por isso. Um outro pilar nosso é a informação, porque a informação hoje, temos aí acesso à informação, mas nunca se viveu tanta mentira. Então, a gente trabalha muito essa questão da informação precisa e segura e confiável. Então, a gente estimula sempre, vai indicando entidades sérias que trabalham com esse padrão. E o outro pilar é os serviços de orientações. Quando o nosso amigo falou da Itália, aqui no Brasil a mesma questão, é muito difícil a gente ter aí uma equipe multidisciplinar, seja dentro da área médica ou dos profissionais da saúde. E muitas vezes você está em casa e o que você pode fazer para ir tentar melhorando enquanto você não consegue um profissional na rede pública. E às vezes só de você saber como levantar de uma cama pode mudar muito o seu dia inteiro de dores. E a gente sempre tem aquele costume, né? Quando antes do diagnóstico éramos estávamos acostumados a agir e muitas vezes queremos agir no mesmo tempo e na mesma forma, e isso traz um prejuízo muito grande. E o último pilar é o advocacy. A gente vem esses anos todos brigando muito por políticas públicas que nos agregue e principalmente que nos faça sentido, porque a gente, quando você pega tantas leis aí paradas no tempo de muitos anos, tem política que não faz sentido nenhum para quem tem uma patologia. Isso é um breve resumo aí, e aí depois a gente vai batendo papo. Certo, Eduardo, muito obrigado. E
para complementar a fala do amigo, a união. É uma coisa que a Anfibro preza muito e sempre está de portas abertas para fazer a união, para lutar pelos amigos. Sem essa corrente, sem esse elo, será muito difícil alcançar objetivos. Como o amigo mesmo falou, PLs muito antigas, que hoje não fazem mais sentido. A gente tem que estar lá presente, tem que estar lá lutando, tem que estar lá participando, e assim a gente, todo esse movimento do Brasil, chegar a um objetivo onde a pessoa que tem a dor, a pessoa que tem o problema, ela seja reconhecida, ela tenha pelo menos um tratamento humanizado, além do reconhecimento pela sociedade. Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Wilson, presidente da Afibrovasp do Vale do São Francisco, que é uma associação de fibromialgia, e vou pedir para ele também dar uns relatos para a gente e falar um pouquinho da sua associação. Boa noite, Wilson. Boa noite, Daniel. Boa noite, doutora Karen. Boa noite aí o Daniel, o Eduardo, da pessoal de Atenção com Lupus. Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Oi. Estamos te ouvindo. Também boa noite ao Francesco e sua esposa, que estão diretamente aí na Itália. Pois bem, Daniel, e saudando também com muita alegria todos os portadores de fibromialgia, fadiga crônica e doenças correlacionadas que nos acompanham nessa live internacional Atravessando Fronteiras. Pois bem, nós aqui da Fibrovasp, Associação dos Fibromialgicos do Vale do São Francisco, a sede aqui em Petrolina, ao lado de Juazeiro da Bahia, aqui no Vale do São Francisco, nós corroboramos com a fala de Eduardo, do pessoal de Lupus, porque nós também somos fruto de uma caminhada promovida pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasf. Então, nós tivemos um projeto de extensão inicialmente com pessoas de atenção a pessoas com lupus, e esse projeto, depois de extinto, tornou-se os participantes, e nessa descoberta fundaram uma associação. Então, em 2016, uma aluna do curso de psicologia, hoje a doutora Eugênia Lourenço, ela descobriu que tinha fibromialgia e apresentou à coordenadora de curso, doutora Silvia Raquel, uma proposta de um projeto de extensão também nesta área, no campo, para descobrir essa doença invisível, mas visível aos nossos olhos, porque nós somos visíveis. E assim feito, iniciou-se esse projeto. Eu tive a oportunidade de participar ao lado de outras pessoas que estão caminhando conosco na associação, a partir do segundo encontro. Então, a gente teve a oportunidade de protelar esse projeto. Ele era por 6 meses, foi para mais 6 meses. Mais 6 meses, chegou a quase 2 anos, dada a carência, a necessidade e as descobertas das pessoas com fibromialgia aqui no Vale do São Francisco. Então, em 2017, surgiu a oportunidade, a primeira proposta de extinção do projeto, de fundarmos uma ONG, um grupo para dar continuidade à proposta de atenção a essas pessoas. Então, eu convidei a Cleudeni, ela hoje é a nossa vice-presidente na associação, colocamos a articulação, fizemos um trabalho todo de articulação, ela topou, e começamos iniciando o projeto. No entanto, com um grande apoio do SEBRAE, que nos ajuda muito nesta área. Nessa época, a Anfibro ainda não tinha a sua existência, e a gente teve a oportunidade de ver algumas outras associações em nível do Brasil, mas não tivemos êxito nas respostas de e-mails que nós encaminhamos. Manda
muito bacana. Juntamos 10 pessoas de um grupo de quase de 50, 70 pessoas para darmos início à associação. Isso feito em 2018. Wilson, acho que deu um Nós probleminha de fundamos a sinal. fundação, nós tivemos a Deu um pequeno probleminha de sinal, tá caindo. Oi. Oi. Ok? Wilson, cortou a tua fala quando tu disse que em 2018 tu procurou alguma associação e não teve êxito, alguma coisa certo, assim. Certo, Daniel. Ótimo. Então, nós tivemos a oportunidade de ter contato com as 2 ou 3 associações nacional, mas não tivemos esse contato para a gente saber onde começar uma associação. Estamos com um pouquinho de problema, né, Daniel, na internet do Wilson. No Wilson, estamos com um pouquinho de problema. Está vindo bem cortado a sua fala, senhor Wilson. Eu acho que... Quem sabe a gente muda um pouquinho até ele estabelecer a conexão, Daniel. Isso. Oi, Daniel. Qualquer coisa, o senhor sai e volta de novo. Se está com algum probleminha de conexão, pode sair e eu boto de novo na tela aqui. Ok. Senhor Francesco, o senhor tem fibromialgia? Signore Francesco, lei ha la fibromialgia? No, aspetta, sei nel muto? Non si sente. Hai premuto il mute? Sì, ho premuto il microfono, mi senti? Allora, hai la fibromialgia? Allora. No, sei fibromialgico? Io? Sì, tu sei fibromialgico? Allora, io non sono fibromialgico e mia moglie è fibromialgica. E vivere con una persona, ecco il discorso, i familiari, è fondamentale. Quelli che vivono con le persone che stanno male. Sono quelli che devono dare il supporto alle persone che vivono questa situazione. Io è come se la vivessi, ma non sento il dolore che sente lei, ma è come se la vivessi. Fermati un po' perché è troppo importante questo. Ele disse, ele não tem fibromialgia. Quem tem fibromialgia é a Antonella, que está sentadinha ali, coitadinha, ela se levanta, ela me pediu antes da live, ela me disse assim, Karen, pode ser que eu me levante e me sente, porque ela sente muita dor. Ele disse, eu não tenho fibromialgia, mas eu luto pela minha esposa que tem. Eu não sinto a dor que ela sente, mas eu vejo o sofrimento que ela passa. E é muito importante para a pessoa que tem fibromialgia a compreensão e a ajuda das pessoas que convivem e que amam. Por isso pedi para ele, vamos bem devagarinho, porque essa fala é muito importante e é muito linda. É molto bello quello che stai dicendo, Francesco. Non è solo o Eduardo quer fazer uma pergunta. Eduardo, vuoi farti una domanda? Pode fazer, Eduardo. Eu gostaria de parabenizá-lo, porque a gente vê muito mais as mulheres ao lado dos homens que têm alguma doença do que os homens estar do lado das suas companheiras. Muitos largam, então parabéns pela atitude dele. Ti fai complimenti, perché è vero che è normale vedere delle donne che stanno accanto a un uomo che soffre, ma è molto raro vedere un uomo
che sta accanto a una donna che soffre, perché di solito, non so se in Italia è così, ma in Brasile è molto normale che dopo la diagnosi di fibromialgia la donna va lasciata. Allora ti fai complimenti. Questo succede pure in Italia. Ah, succede. Acontece in Italia. Tanti uomini. Sì, tutto il mondo. Anche in Italia succede questa cosa, perché non è solo il discorso della sofferenza, ma anche della mancanza, perché in un rapporto di coppia, e qui ormai è mezzanotte, possiamo parlare, vengono a mancare tantissime cose. Allora bisogna compensarle con sentimenti diversi, perché vengono a mancare dei rapporti fondamentali tra un uomo e una donna. Quando una donna soffre di fibromialgia, io, mia moglie, non la posso toccare, io non gli posso nemmeno fare così, perché lei strilla, quindi non si può toccare. Allora la vita è un'altra cosa, ecco perché c'è bisogno di familiari comprensivi, familiari sensibili e familiari solidari, perché è una cosa fondamentale per lo stato psicologico delle persone che soffrono di fibromialgia. Questo è fondamentale. Que bello, é muito lindo isso, gente. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, que é preciso a pessoa que acompanha, que ama alguém que tem fibromialgia, ela procura encontrar em outra forma de compensar aquilo que falta. E ele quer dizer num relacionamento em todos os sentidos, porque ele não pode tocar nela, que dirá abraçar, que dirá ter uma vida de marido e mulher, né? Porque se ele toca nela, ela grita. Ela sente muita dor, mas que é importante a gente procurar compensar essa falta com outras coisas, porque é importante para a pessoa com fibromialgia esse apoio emocional. Veramente bello, veramente molto bello questo. Um exemplo. Estamos vendo a reação do público aqui nos grupos e nos próprios comentários do Face. Está todo mundo dizendo da sua luta, que é um exemplo que não existe no Brasil. E já vou deixar aqui um recadinho para os maridos que participem, que nem o Sr. Francesco, que se puderem, criem uma associação também, igual o Sr. Francesco fez, e lutem que nem o Sr. Francesco. Sei diventato un eroe. Se vieni in Italia avrai una recezione così come un chef di Stato. Guardate, Daniel sta dicendo che serve di esempio per gli altri mariti, perché questa è una cosa importante, quello che hai detto è importante. Io dico, os comentários sono emozionata, dice Gisele, che è emozionata a sentirti. Ecco, io dico che non c'è di essere eroi. E ha detto Gisele che ha un Francesco a casa, hai visto? Gisele ha detto, ho io un Francesco a casa, meno male c'è uno in Brasile. No, anzi, anch'io sono sposata con uno, anch'io mio marito è un Francesco. Va bene? Se no poi anche si arrabbia, lo devo dire. Eu tô dizendo para ele que o meu marido também é um Francisco, né? Porque senão depois eu apoio quando sai. Não apoio, não. Tô brincando. Depois ele briga comigo. Mas são raros e a grande maioria, como o colega Eduardo disse, deixam a família, abandonam, deixam o lar, e é um exemplo. Parabéns ao senhor. Até aqui no Brasil, todo mundo, né, o índice de homens é menor que o índice de mulheres. E a gente vê muito nos grupos as mulheres que estão lá representando seu marido. E então é uma diferença bem grande, né? Sta dicendo che è molto normale. Noi abbiamo dei gruppi di WhatsApp, Facebook, e che ci sono tante donne che entrano in questi gruppi per difendere, per lottare per i suoi mariti, ma non c'è nessun uomo che lotta per la sua donna, quindi è veramente bello questa cosa. Ma diceva anche che in Brasile ci sono pochi uomini affetti da questa malattia, ma penso che
questo anche in Italia, perché è una malattia predominantemente di donne. Femminile. 98% donne. Oh, che... Non ho capito. 98% donne. 98% uomini. In Italia eles dizem 98% mulheres, 2% homens. Eduardo, queria fazer uma pergunta, né? Vai. Sim, eu queria fazer uma colocação, na verdade, né? Primeiro, porque temos várias pessoas aí do norte e do nordeste brasileiro nos acompanhando. O pessoal do Pará, eu vi que tem bastante pessoa nos acompanhando, agradeço a presença de todos nesse momento. Mas eu gostaria de falar de algumas coisas culturais, né? Porque a gente vê norte e nordeste, muitas vezes tem essa questão que falamos aí, né, do homem abandonar, também tem a questão, por exemplo, de a gente ver que a mulher tem que cuidar da casa mesmo com dor, mas tem uma questão do homem que tem a doença, e aí a gente vê culturalmente o homem não foi para sentir dor, e eu falo porque sou filho de nordestino, né, e nosso amigo está um pouquinho abaixo da terra do meu pai, que meu pai é de Arco Verde, Pernambuco. E a gente vê que lá, quando eu vou, eu vejo muitos homens sofrendo calado, porque não pode, infelizmente, manifestar a sua dor. E eu acho muito importante quando eu vejo homens à frente mostrando que isso é uma besteira, não tem nada a ver, não é por eu sentir dor que vai mudar alguma coisa no meu sentido de ser homem. É verdade. Isso é... Vou traduzir para o seu Francesco para ele entender, pode ser? É bem legal isso. Francesco, stava dicendo, perché questa è una cosa importante, non so com'è la società italiana, ma qui in Brasile abbiamo ancora una società molto maschilista, quindi per un uomo mettersi in una situazione di fragilità, perché quella è la situazione di un fibromialgico, è molto più difficile. Allora lui dice che vedi tanti uomini che soffrono zitti, che non si vogliono far vedere, non vogliono affrontare la realtà a causa di questo. Isso aí, é verdade, eu concordo contigo, Dani. A gente vê muito isso, né, Daniel? Sim, muito. O Wilson tinha cortado ali a nossa fala, para que está com um probleminha de internet. O senhor quer complementar alguma coisa? Que nós já passamos por uma roda de conversa aqui, de explicação, mas agora que o senhor está dando o seu relato ali, o senhor acabou caindo. O senhor quer terminar, no caso, terminar de complementar? Tá bem ruim, caiu de novo. Eduardo, o que tem a superando nesse momento? Estão com algum projeto de lei, alguma demanda, ou estão elaborando alguma coisa em sentido às pessoas com lúpus? Tem algum projeto em andamento na Câmara que a gente possa trabalhar, divulgar e apoiar, claro, com certeza? A gente tem vários projetos, né, mas hoje, como eu falei, Daniel, eu acho que o mais importante que a gente começa a lutar não é mais um projeto específico para o lúpus. Lá atrás, a gente lutou muito essa questão para o lúpus, e hoje a gente tem brigado e tentado somar esforços por uma política nacional das doenças reumáticas. Porque quando você tem um programa, você tem certeza do recurso, e isso é muito mais fácil do que no grupo de doenças reumáticas, estamos falando de mais de 140 doenças. Então, se a gente for brigar uma política para cada uma das doenças, eu acho que é inviável. E quando nós nos unirmos, como fizemos em anos atrás com as doenças raras, que participamos do GT de construção, e em 2014 nós tivemos a Política Nacional de Doenças Raras, isso é muito mais fácil. Eu acho que a gente pode ver as semelhantes, cria diretrizes, porque aí a gente tem vários grupos dentro das doenças reumáticas, e soma, porque quando você falar, eu não vou poder ter um centro de lúpus, um de doença, de outra doença, eu acho que dá para eu ter um centro de reabilitação para todos,
só que respeitando a especificidade de cada uma delas. Então, a minha grande luta hoje começa a ser nesse sentido, e não mais a questão individual da doença. Certo. É uma bandeira que a Anfibro hoje, a gente sabe que a fibromialgia está muito mais ligada a uma doença neurológica do que na área reumática, mas estamos todos no mesmo barco. Estamos todos sentindo dor, estamos todos sofrendo, estamos todos sendo discriminados ao mesmo tempo, e isso que, desde o dia que nós nos falamos a primeira vez, já vindo com essa proposta da união das entidades, porque entendemos também que não vai poder ter um centro de referência específico exatamente para uma síndrome ou para uma doença, e sim trabalhar em conjunto para que aquele centro atinja mais de uma, no caso, e mais pessoas terem acesso a um tratamento correto. E multidisciplinar. Multidisciplinar, claro. Senhor Wilson, o senhor está escutando a gente? Estou escutando bem, Daniel. Eu tive um probleminha de comunicação aí, mas está cortando muito. Eu não sei se é a rede. Pode ser. Eu tinha perguntado para o senhor antes se o senhor queria complementar a sua fala, porque cortou, o senhor acabou saindo do ar e não terminou de falar. Exatamente. É só complementando, para a gente ganhar tempo aí, a rede não está nos ajudando, eu não sei o que é isso, vai entender, né? Faz parte da vida de um fibromiálgico. Mas... Tá me ouvindo, Dani? Sim, estamos ouvindo, pode ir falando. Gratidão, é porque eu fiquei preocupado achando que não estava. Então, complementando, a gente teve a oportunidade de fundar a associação, e em 2018 nós tivemos 42 pessoas com laudos e atestado médico de fibromialgia. E de lá para cá, ano passado, fomos agraciados pela lei municipal dos portadores de fibromialgia, no mesmo âmbito dos direitos garantidos pela Anfibro no território nacional. Na época, nós vimos projetos de leis aí em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, aí na tua terra, né, Daniel? Graças a Deus, e no Rio de Janeiro. Então, a gente estudou esses projetos de lei e construímos o nosso aqui no Vale do São Francisco. Quando a gente estava em fase de construção, foi quando surgiu, já com todo o formato que tínhamos da lei aqui no município, no Vale do São Francisco, surgiu essa importância, né, da Anfibro no território nacional. Então, isso veio consolidar a nossa força, a nossa luta, o nosso trabalho, e tivemos a oportunidade hoje de estarmos aí, depois desses 42 portadores de fibromialgia, nós temos um grupo aí no WhatsApp, grupo de apoio, nós fomos batalhar pelo registro da associação, consolidamos o registro agora em final de fevereiro para início de março, e quando a gente estava no ponto de fazer o trabalho de associamento dos demais membros, para mais de 600 pessoas, veio essa pandemia que complicou o trabalho da gente em todo o território nacional. Mas agradecer a Deus essa oportunidade, essa troca de experiência, principalmente aí com o Francesco, essa associação italiana. Aí também parabenizar o nosso amigo aí, Eduardo, meu conterrâneo aqui de Arco Verde, eu sou daqui de Ipubi, aqui do sertão pernambucano, e também saudar todos os participantes da Fibrovast, da Anfibro, todas as associações no Brasil, na Itália e no mundo todo que estão nos acompanhando, nossos familiares, amigos que estão acompanhando e participando conosco. Nossa gratidão também à doutora Karen pela tradução simultânea aí com o Francesco, quiçá pudéssemos todos estarmos falando, né, Eduardo e Daniel, o italiano, para a gente conversar bastante aí com ele, mas em português também nós conversamos. Forte abraço e estamos aí à disposição para caminharmos
e darmos as mãos. Uma coisa a gente aprendeu nessa vida, que o jeito melhor de caminhar é dando as mãos. Então, dando as mãos, a gente consegue atingir os nossos objetivos. E uma grande parceria que eu vejo para as associações dos portadores de fibromialgia e doenças correlacionadas é o pessoal de lúpus, que tem a oportunidade, sempre tem um fibromialgia que tem lúpus e o pessoal que tem lúpus tem fibromialgia. Então, a gente aqui também no Vale do São Francisco, através da doutora Fabiana, que é a presidente da Associação de Lúpus aqui no Vale do São Francisco, a gente também procura caminhar também de mãos dadas. Forte abraço a todos, Daniel. Fica aí, não é para sair, viu? Nós estamos conversando ainda. Então, para reforçar o que o Sr. Wilson falou, essa união das entidades, a união das associações, a Anfibro vem sempre buscando, sempre de portas abertas, fazendo projetos, ajudando, abraçamos uma causa do lúpus, também começamos a lançar projetos de leis, porque temos muitos associados do Brasil com lúpus também, então a gente faz essa troca de experiência, troca de material. A Associação Italiana do São Francesco também está fazendo esse trabalho, vai fazer esse trabalho conjunto com a Anfibro, e lá eles estão fazendo o projeto que já está no Senado, o projeto deles é bem mais avançado que o projeto nosso do Brasil, mas a Anfibro já tem a PL 3019, hoje lançamos uma PL federal de fila e estacionamento também, como tem a lei da deputada Erika Cocai, que é de tratamento multidisciplinar, e algumas outras que a gente já lançamos e estamos trabalhando para que venha. E essa soma e esse apoio que está vindo da Itália e da Europa para a associação vai ser muito importante, não somente para a Anfibro, como para todas as outras associações se unir. Senhor Eduardo, possa falar, pode falar, fica à vontade. Outra coisa, vocês virem alguma pergunta que vocês queiram responder aqui, fica à vontade de falar. Que eu estou pedindo. Antes de eu falar de pergunta, porque é por isso que eu pedi, Wilson, além de a gente dar as mãos, né, não odiar ninguém, né, porque eu acho que essa questão que a gente está bem delicada no nosso país, de odiar, a gente tem que tentar compreender um ao outro. Mas vamos lá, tem duas coisas, né, respondendo algumas perguntas aí que eu vi, que eu acho que é muito importante ser tocada. Como muitos viram, a cloroquina no Brasil foi incentivada por Covid, e com isso alguns pacientes nossos de lúpus, artrite reumatoide, SAF e outras doenças reumáticas ficaram sem, e aí com isso prejudicou muito a questão aí do tratamento que vinham sendo mantidos. E aí tem uma pergunta do Acre, que agora eu esqueci o nome da pessoa que fez, no mínimo está falando aí da questão do miscofanonato de mofetila, uma medicação que evita nós perdermos os nossos órgãos e ter que ir para diálise por transplante renal. Essa medicação é uma luta que nós temos desde 2013, quando, na época, a Conitec ela aceitou todos os argumentos apresentados, foi feita uma consulta pública, foi aprovado, e depois esse processo sumiu de dentro da Conitec. Alguns estados conseguem acesso, outros não, e com a crise do Covid, foi uma medicação também, assim como a cloroquina, praticamente ela sumiu no tratamento do lúpus. E para quem, assim como eu, e deve ser o caso da pessoa que escreveu, tem nefrite lúpica, ficar sem essa medicação é sinal de piora do rim e talvez perda do rim. E então, a alegação que nós temos, a substância, ela vem de fora do nosso país, e isso, com o Covid, tivemos aí um prejuízo, e por isso que não chegou, mas que deve ser normalizada em pouco tempo. Só que sabemos que Norte e Nordeste há muito tempo tem dificuldade. São Paulo, nós temos um protocolo estadual que nos mantém, mesmo assim falta. Então, como o Daniel bem colocou, a gente precisa unir forças de todas as regiões
para lutarmos junto, porque vermos muito, às vezes, lutas individuais, e isso não soma esforços e, principalmente, não soma números. E quando você não tem números, é muito difícil você conseguir conquistar autoridades públicas para comprar essa ideia e, principalmente, entender que é muito mais fácil o microfluonato ser distribuído do que um transplante. Então, no caso do microfluonato, uma caixinha com 30 comprimidos é em torno de 600 a 900 reais por consumidor final. E para o governo, cada comprimido sai a 60 centavos o lote, porque é uma medicação muito usada nos transplantes. Então, quem passou por transplante, seja renal, fígado, coração, faz uso. E aí, uma caixinha para o governo custa R$18. Agora, em vez de gastar 18, no meu caso, são 5 caixinhas por mês, prefere muitas vezes que o paciente chega à perda renal e aí fica em hemodiálise, e felizes os que chegam ao transplante. A gente entende a importância sempre de acelerar, ainda mais nessa questão do lúpus, porque está se tratando de vidas, né? E quando se trata de vidas, tem pressa. Quem tem dor tem pressa, e quem depende de uma medicação para viver tem mais pressa ainda. Então, como eu te disse aquele dia, Eduardo, e eu acho que é do mesmo consentimento do senhor Wilson, estamos de portas abertas, toda a nossa estrutura, todos os nossos delegados espalhados pelo Brasil, para bater nas câmaras, bater dos seus deputados, enfim, para acelerar e buscar essa política pública da medicação que nesse momento é a mais importante de todas. Senhor Wilson, queria fazer uma pergunta, sinta-se à vontade. Exato, Daniel. Essa oportunidade aí que o Eduardo coloca, ela é bacana, nas mesmas questões e dificuldades que tem as pessoas lúpicas com referência às medicações, também nós, de fibromialgia, também temos essas mesmas dificuldades. Então, eu creio que com a aprovação desse projeto de lei em nível nacional, vai dar um amparo melhor para cada portador de fibromialgia e doença correlacionada, não esquecendo que um portador de fibromialgia comumente é uma pessoa também que tem depressão, estabelecer um critério clínico, um protocolo clínico de medicamentoso que possa nos ajudar. E uma das grandes coisas boas que nós lutamos em termos de políticas públicas aqui no Brasil, creio que já se usa também na Itália, em Portugal, na Espanha, Alemanha, é o uso, né, das práticas integrativas e complementares em saúde, né, o uso da fitoterapia, o uso de ervas medicinais, que nos favorece muito no tratamento, principalmente em termos de questões de ansiedade, para dor, etc. Então, a gente tem essa força também. Sem contar também que nós temos também outra prática também, as práticas integrativas complementares em saúde, em termos de exercícios laborais, como o reiki, como o bibliodrama, como uma série de atividades que nós temos a oportunidade de participar. E a meditação ajuda muito para nós que vem de um quadro clínico difícil de controle medicamentoso, para trabalhar com essa prática integrativa e complementar de saúde, tanto na parte de exercícios, como na parte também de fitos. Então, isso é uma coisa bacana, já amparado pelo SUS. O que a gente deseja é que, em nível nacional, todas as lideranças de associações, a gente tenha essa oportunidade de atravessar essas fronteiras, onde a gente está aqui no Brasil mesmo, e que a gente possa culminar num só movimento para garantir o amparo e a qualidade de vida de cada pessoa adoecida em nosso Brasil e no mundo como um todo. Afinal de contas, a gente não deseja e não quer que ninguém adoeça. A gente quer a cura. E a cura para a fibromialgia,
ainda está um pouco distante no momento presente, Daniel. Certo, é todo um processo que a gente tem que desenvolver, e o Eduardo vem há mais tempo lutando, né, com isso, e a fibromialgia, podemos dizer que de 2019 para cá foi um divisor de águas dentro do Brasil. Dani? Até então não tinha nenhum... Sim, Karen? Eu vou passar um pouquinho para o seu Francesco responder sobre o que o seu Wilson falou, né? Será que lá na Itália eles têm a fitoterapia? Allora, Francesco, in Italia si usa la fitoterapia, queste cose alternative? Come stanno le cose? Allora, la medicina tradizionale è quella perché poi bisogna fare un combattimento tra i medici, perché ci sono dei medici che hanno dei paraocchi e usano, diciamo, la cura tradizionale, quella dei farmaci. Oggi c'è una cultura da parte dei medici che vengono su, che affiancano, cioè i nuovi medici che hanno una nuova mentalità, diciamo, e che questa mentalità l'abbiamo un po' pure stimolata noi, ecco, arrabbiandoci, e che usano terapie alternative che sono comunque di sollievo per parecchie patologie, tra cui la fibromialgia. Quindi noi, a parte la fitoterapia, gli integratori, le cure termali, l'ozonoterapia, poi la camera iperbarica, tutte, l'agopuntura, e sono tutte terapie alternative in aggiunta a quello che può essere la terapia fondamentale dei farmaci. Adesso c'è sempre la tendenza a ridurre i farmaci che fanno male all'organismo, intossicano, capito? Per fare delle cure che sono meno tossiche, ecco. E poi dopo che hai fatto così, devo dire una cosa, devo aggiungere solo una cosa. Ok, traduzco solo questa parte, allora. Então, gente, o que ele está dizendo é que sim, né, que inclusive assim, os médicos mais antigos, tem muitos médicos que são muito da terapia tradicional. É remédio, e não aceitam outra coisa. Mas os médicos que estão chegando no sistema agora, eles têm a cabeça mais aberta. Então, eles aproveitaram essa brecha e estimularam isso para incluir a ozonioterapia, a acupuntura, a fitoterapia, a terapia cognitivo-comportamental, enfim, todas essas terapias alternativas, porque além de ajudar muito aqueles que não têm resultado, também diminui a quantidade de remédio, porque os remédios fazem mal. Né? A gente não pode esquecer que esses remédios que a gente toma têm efeitos colaterais. Então, o que ele vê nesse benefício de diminuir a quantidade de remédio, mas ele quer terminar ainda, ele diz que tem mais uma partezinha importante. E allora, Francesco, che cosa dicevi? Dicevo che in aggiunta a quello che sono le cure tradizionali, una cosa fondamentale che sta prendendo piede è il discorso dell'alimentazione. Qui si parla di disbiosi intestinale, di microbiota, quindi un'alimentazione fatta di sostanze che non intossicano l'organismo, riescono a fare in modo che il sistema immunitario sia efficiente, e quindi essendo efficiente comunica col cervello, perché poi alla fine l'intestino è il secondo cervello del corpo, e quindi c'ha pure una risposta diversa perché guardate che l'infiammazione dell'intestino è quello che produce poi anche il dolore. Allora, avere un'alimentazione sana pure è fondamentale. Quindi noi all'interno dell'associazione, oltre al comitato medico, legale, abbiamo anche il nutrizionista, ma non è un nutrizionista, è per lo stile di vita, che è fondamentale. Okay? Então, o que ele diz? Ele diz que, além disso, os trabalhos mais modernos falam de uma alimentação sadia, porque o intestino seria o segundo cérebro.
porque muitos produtos inflamatórios e de desbiose que acontecem no intestino acabam afetando, inclusive, o sistema de dor do organismo. Então, dentro da associação deles, eles têm uma nutricionista, mas não é qualquer nutricionista, é uma nutricionista que trabalha com esse conceito, que eles consideram muito importante. Okay. Poi dicevo che non sarà la lingua che ci dividerà noi, perché, cioè, voglio dire, l'unione è una cosa fondamentale. Noi saremo orgogliosi e contenti di condividere quelle che sono le evidenze che verranno fuori, perché la malattia è unica, che sia uno che sta in Brasile o in Spagna o in Inghilterra o in Italia, comunque la sintomatologia, il dolore è uguale dappertutto, ognuno soffre allo stesso modo. Quindi se noi ci avremo delle evidenze, delle sperimentazioni che possono servire, noi le condividiamo in rete, perché questa è una cosa fondamentale. E io penso che la condivisione sia la cosa più bella che ci possa essere, a prescindere dal fatto che siamo a distanza di 1000-2000 chilometri, però comunque possiamo essere efficaci. Siamo vicini nella condivisione. Ecco. É vero. Então, eu não sei se vocês acham que deu para entender um pouquinho o que ele quis dizer, né? Mas ele quis dizer o seguinte: não é a língua que vai nos separar, né? Somos todos fibromiálgicos e qualquer evidência científica, descoberta que eles tiverem, porque eles têm o comitê científico, eles estão atrás, estão procurando verba, cobram que o governo pesquise, qualquer evidência que ele tiver, ele vai passar, ele vai divulgar, ele vai botar na rede, porque somos todos fibromiálgicos. O que importa é o bem de todos. Diga, Eduardo. Quando ele fala, né, de verbas, e é uma coisa que eu fiquei aqui passando na minha cabeça, né, porque aqui eu brigo muito, infelizmente as pesquisas que nós temos é sempre pela alopatia, muito embora muitos estão perguntando o que é isso, aquilo, a gente tem algumas PICs, né, práticas integrativas e complementares em saúde dentro do SUS, mas quando a gente vai ver, tem muito pouca comprovação científica, então por isso também muitos médicos e próprios pacientes relutam em aceitar. Lá eles fazem publicação, tem comprovação científica, quando ele fala que vai buscar recurso para isso. Vou perguntar para ele. Francesco, ti stava domandando perché noi in un'altra, quando parlavamo prima, dicevi che cercavi la stimolazione del Ministero di Salute per fare delle ricerche, per ricercare come funziona la fibromialgia e un trattamento più effettivo. Lui domandava come funziona questa cosa, perché bisogna avere dei soldi, come si va, come fai per raggiungere i soldi, promuovere questa ricerca? Allora, attualmente noi, il Ministero della Salute ha fatto produrre uno studio che prevede la severità dei sintomi, perché la fibromialgia non è per tutti uguale. Perché abbiamo detto che ci sono 3 gradi di severità. Il primo grado è che ti puoi fare abbastanza, il secondo grado è che puoi fare poco, il terzo grado è quando tu esiti in gravità e disabilità. Se vuoi tradurre questo, poi dopo continuo. Ele estava dizendo que, eu não sei se ele entendeu bem a pergunta, mas o que ele disse agora foi o seguinte, que eles já conseguiram fazer um estudo, né, propor esse estudo que foi feito, que o Ministério da Saúde fez, e ele chegou à conclusão, nesse trabalho, que o grau de severidade da fibromialgia são 3. O leve, que você pode fazer tudo, mas você tem fibromialgia. Um mediano, que você pode fazer pouca coisa, e um grau de severidade maior, em que você não consegue fazer nada. E allora? Okay. E allora, appena approvano la legge, uno degli articoli di questa legge prevede il finanziamento degli accordi con le associazioni a cui interno c'è un comitato di ricerca, un comitato medico, di fare sperimentazione. La sperimentazione è una cosa fondamentale, perché la sperimentazione significa che tu puoi provare delle cure, ma non solo farmaceutiche, del tipo di farmaci, ma anche delle cure che possono essere
che ne so, l'ozonoterapia attraverso il sangue, eccetera, eccetera. E cioè, quando noi inizieremo la sperimentazione e usciranno fuori le prime evidenze mediche, allora possiamo avere un qualche cosa di concreto per metterlo a disposizione degli altri, capito? E questo lo faranno in accordo com le regioni e le associazioni. Ele entendeu sim o que a gente perguntou, e a questão que ele disse é o seguinte, primeiro fizeram esse estudo, eles conseguiram fazer com que o Ministério fizesse esse estudo. Feito esse estudo, foi incluído na lei que está para ser aprovada, que eles têm feito essas audiências públicas e têm feito força para aprovar, um financiamento para as associações, no caso para a associação dele ou alguma outra que venha a vir, para fazer esses experimentos, né, essas pesquisas do que serve e o que não serve, para poder oferecer para a comunidade científica, porque eles têm dentro da associação deles um comitê científico, com médicos, pesquisadores. Então, ele já tinha, numa outra ocasião, me disse o quão fundamental é as associações terem dentro do seu staff médicos, para justamente fazer esse tipo de coisa, porque daí tu consegue financiamento, desde que previsto em lei, e aí esses médicos é que, pensando de acordo com a associação, vão fazer esses experimentos para poder serem publicados. Ok. E noi siamo a disposizione per qualsiasi cosa. Adesso io ti manderò dei documenti che voi potete prendere, però guardate, insistete, fate delle collaborazioni, formate un coordinamento nazionale delle associazioni. Noi siamo seduti ai tavoli tematici, perché noi abbiamo adesso, dopo guerra, abbiamo fatto la guerra, abbiamo fatto battaglie per avere una salute partecipata. Significa che noi come associazione siamo a dei tavoli tematici. Io sono inserito in un tavolo in ogni regione che tratta le malattie reumatologiche e croniche. Quindi noi entriamo direttamente nei consigli regionali per portare il nostro contributo, ma non un contributo, perché non dobbiamo lasciare ai politici mettere nel contenitore delle cose che servono a noi. Dobbiamo essere noi che abbiamo la patologia a dire che cosa ci serve. Capito? Então, ele disse o seguinte, porque lá, bem parecido com o SUS, eles têm os conselhos de saúde. E tem os conselhos de saúde por região. E ele insiste que nós tem que batalhar para conseguir uma cadeira nos conselhos de saúde, porque não pode deixar para os políticos decidirem o que serve ou não serve para nós. Quem sabe o que serve ou não serve para nós são os doentes, somos nós, fibromiálgicos. Então, é muito importante que a gente trave essa batalha para conseguir o assento, tanto nos conselhos nacional, quanto nos conselhos regionais, estaduais e municipais. É importante essa participação na saúde. Sim. Eu acho que isso aí vem muito que estava aí nas perguntas, lembra que várias pessoas falando na parte municipal, estadual, decreto, a gente tem que levar em conta, né, dentro da estrutura brasileira, de quem é a responsabilidade, porque o município vai até um limite, o estado outro, a União outra, mas tendo a fala que nós tivemos, eu acho que remete bem o quanto o controle social no Brasil ainda precisa ser melhor, mais atuante. As pessoas reclamam que falta nas unidades básicas de saúde medicação de hipertensão, de diabetes, que está dentro de um programa, mas quem participa de uma reunião do conselho gestor da sua unidade básica de saúde mais próxima, do hospital aonde você se trata, do conselho municipal, estadual. Então, eu acho que precisamos cada vez mais estimular essa participação e estruturar, não virar bagunça, porque muitas vezes se perde toda a credibilidade de um trabalho, porque o governo vem, nós somos 50% do conselho, porque usuários é 50%, o governo é só 25%, e ele passa tudo o que ele quer, porque muitas vezes não somos unidos, ou se vendemos por outras questões. Então, quem estiver nesses espaços tem que estar para defender
a sua categoria, no caso, usuários. Então, eu ainda sempre bato nessa tecla. Não adianta só reclamarmos, mas cadê a nossa parte? Fizemos a lição de casa? Muito bem colocado. Concordo totalmente. Eu vou dizer assim, vou até pedir o Daniel só para falar a minha experiência. Eu, enquanto trabalhava para o SUS, era dentista, e eu sempre tive essa fala, Eduardo. As pessoas estão muito acostumadas a destratar a secretária, a pessoa que atende ali na frente, ou então a enfermeira, o técnico, mas na hora de participar dos conselhos municipais de saúde, você não encontra ninguém. E a gente tem que também aprender a ser cidadão, né? E eu acho que a gente está aprendendo. Eu sou bastante otimista. Eu acho que a Anfibro, a Fibrovasp, enfim, todas as associações, elas são uma prova disso. Nós estamos amadurecendo como cidadão. Lembrando que ano passado a gente colocamos, né, delegadas municipais, estaduais e federal no 13º Conselho de Saúde de Brasília. Tinha 4 delegadas que representavam Fibro, no caso. Então, foi a primeira vez na história do Brasil que nesses conselhos municipais, tanto estadual como lá no encontro em Brasília, foi levado o tema fibromialgia. Quantos anos a fibromialgia existe a fibromialgia, né? Décadas. Mas pela primeira vez foi falado, e a proposta que a Anfibro levou, desde dos delegados municipais, no caso das presidentes municipais, até todas foram aceitas, né, Karen? Agora, eu não me lembro de cabeça, mas foi a questão foi a questão da clínica e foi a questão da termografia, Dani. As 2 questões que foram aceitas. Sim. Então, foi pouco, claro que é pouco, mas foi a primeira vez que chegou essa dinâmica até lá. E se a gente já conhecesse o colega aqui, Eduardo, com certeza uniríamos votos, uniríamos delegados, e na próxima, com certeza, estaremos juntos lá com demais associações, levando a causa do lúpus, a causa da fibromialgia e outras doenças reumáticas. Daniel, eu vou pedir licença. Eu acho que o seu Francesco quer descansar, porque na Itália já é mais de 1 da manhã. Então, eu não sei se ele já não está... Ele já está inquieto na cadeira, coitadinho. No, sto dicendo che da voi già passa, Francesco, dicevo, da voi più di una. Oi. Qui sono esattamente 1:15. Lo so, allora non fa niente. Non fa niente, non è che siete stanchi. Ah, no, va bene. No. Bene, va bene. No, eles estão tranquilos, eles estão bem. Volevo fare una domanda. Con la cannabis, come siete messi? Ele quer saber qual o estado da cannabis no Brasil. Ele quer saber como estamos na cannabis no Brasil, Dani. Tu responde? Ontem até teve uma live sobre a cannabis, uma integrante, a doutora Vivian, que é do Comitê Científico. Eu vou te pedir um minutinho, porque daí eu já traduzo para ele, para não precisar parar a live. Eu estou trazendo para ele por WhatsApp, tá? Ti traduzco, Francesco, ti traduzco. Pode falar, Dani. Ontem até teve uma live com a doutora Vivian, que é do Comitê Científico da Anfibro, sobre a prescrição do cannabis para a fibromialgia. A Anvisa está começando a liberar até a venda nas farmácias, mas ainda não começou. Existem alguns médicos que prescrevem a cannabis medicinal para o tratamento da dor crônica e da fibromialgia. Nesse momento, somente temos acesso à medicação, ao óleo importado. Então, é uma luta que a gente também quer desenvolver para que todos tenham acesso a um custo baixo, porque vem o canabidiol, o óleo que vem de fora, que vem da Inglaterra, Estados Unidos ou Canadá,
ele se torna muito caro e as pessoas acabam não podendo comprar. Então essa é uma outra questão que a Anfibro também vem levantando essa bandeira, no caso, para termos mais acesso ao canabidiol, o óleo, para o paciente com dor crônica ou fibromialgia. Eu sei que até tem pacientes de lúpus que têm muita dor, também terem acesso por causa do preço. Sabemos que aqui no Brasil toda a medicação é cara, então até as nossas PLs já vem buscando as medicações de primeira escolha que não estão no rol do SUS. Se alguém quiser complementar alguma coisa, Eduardo, o senhor Wilson, esteja à vontade. Eu acho que o andamento, você falou bem, né, Daniel? A única coisa que eu acrescento aí, que não é só para dor, né? A gente vê aí várias doenças que não tem nenhuma medicação, e principalmente doenças raras, o quanto tem sido benéfico, né? Então, volto de novo sempre àquela fala. Não é porque não está no nosso grupo, mas vamos lutar para trazer esperança para quem não tem nenhuma opção, porque muitos, infelizmente, é ir para casa, e às vezes com filhos pequenos, né? Exato. É que o que acontece, a gente está só falando da questão lúpus, fibromialgia e dor crônica, a gente sabe das outras patologias e síndromes, né? Mas abrindo uma, digamos assim, uma brecha, com certeza os outros também serão beneficiados. Como se tiver como diminuir o custo das pessoas com baixa renda terem acesso, e o canabidiol em forma de líquido ou alguma forma em remédio, no caso, comprimido, sintético, esteja no rol do SUS para todos terem acesso. Então, se torna para todos, na verdade, né? Sim. È giusto. In Italia, e voi, io veramente adesso prego perché voi vi unite in un coordinamento, tutte le associazioni, perché ci avete veramente da combattere per ottenere delle cose e dovete essere in tante associazioni. Io vengo dall'Italia, vengo pure io a m'aggrego a voi, non ci sono problemi. Perché in Italia anche noi abbiamo dovuto combattere per fare questa cosa della cannabis. La cannabis la danno quando l'alcologo ha terminato tutte le terapie previste per il dolore. Quando non c'è efficacia di queste medicine, iscrive il paziente nel registro, nel protocollo, in un registro, e la regione, lo Stato, provvede a fargli avere la cannabis gratuitamente. Ecco perché mettetevi insieme come associazione, fatela questa battaglia, perché è importante, perché non tutti hanno la possibilità di spendere, qui si parla di 100-120 euro al mese per comprare l'olio di cannabis. Ci sta gente che non ce l'ha, non si deve curare, non è possibile una cosa del genere. Então, ele estava dizendo assim, ó, que ele reza para que a gente realmente fique unido, porque ele acredita nessa união, a gente precisa lutar para conseguir o que eles conseguiram na Itália. Tá certo que lá é a última escolha, né? Então, assim, o médico que trata a dor, ele tenta todos os medicamentos. Se chegar num ponto que nenhum medicamento fez efeito, ele inscreve a pessoa no rol de pessoas que vai receber a cannabis. E aí, quem dá a cannabis é o governo. As pessoas não gastam nada para comprar cannabis lá, é o governo que dá. Então, ele diz de novo assim, ó, lutem, porque é importante que se chegue a esse ponto. Lá, ele diz que custa em torno de 100, 150 euros. Então, a gente estaria falando aí de 500 reais, mais ou menos, né? Me ajudem aí, 500, 700 reais. Então, realmente, ele disse lá também, tem gente que não tem como pagar isso daí. Só para ter ideia, aqui no Brasil, a importada mais barata que tem já parte de 300 a 350 dólares. Então, se torna
praticamente impossível a pessoa ter, né? São poucas. Às vezes gasta até mais, né, Daniel? No meu caso, que eu tomo nada, acho que são 7 ou 8 medicações para dores, com certeza só as medicações é uns 2.000 e pouco. Então, tem coisas que, como foi bem colocado no início, a gente tem o caso aí depois ainda dos efeitos colaterais de todas essas medicações que eu tomo. Então, às vezes, se você tem um produto ainda, independente do preço, mas você vai ter muito menos reações. E aí você não tem tantos estragos como eu vim ter e ainda vou ter, porque você acaba tantos remédios para dor, tantos remédios para o lúpus, para isso, para aquilo. Quando vê, são 31 tipos de medicações que eu tomo diariamente. Então, são 32 comprimidos e um custo caríssimo. Então, tem coisas assim que foi bem colocado pelo Will, você toma uma coisa, mas daqui a pouco você já tem que tomar para outra. E quando você vê, você entrou numa bola de neve. Poi non funziona, prendi un altro. E ainda vou ter Smetti di funzionare. Tantos remédios para dor, tantos remédios para o lúpus, Sim. Senhor Wilson, o senhor queria falar, fazer uma pergunta, aquela hora interrompeu, deu de novo. Sinta-se à vontade. Justamente, né, uma coisa que foi... Oi, Daniel, tá me ouvindo, né? Sim, estou ouvindo. É uma proposição, né, que a Karen colocou com muita evidência, e o Eduardo também colocou, e você também enfatizou, com referência... Tá me ouvindo? Tô. Sim, sim. Lui continua... Wilson? Eu acho que caiu de novo. Eu acho que ele caiu de novo na internet. Com referência nessa luta que nós... Oi? Tá me ouvindo? Agora sim. Oi. Não, tô te ouvindo bem. Não, pode falar. Agora tá sob vindo controle, não? Agora tá vindo o áudio. Pois é. Essa luta que nós temos... Ótimo. Essa luta que nós temos, né, no controle social. Eu tenho a oportunidade de atualmente estar no assento do controle social do Estado, no Conselho Estadual de Saúde, e nós sempre pautamos, à medida que podemos, a questão da fibromialgia, dos direitos legais que estamos construindo em nível municipal, e em Pernambuco também já foi construído também em nível estadual. E no Brasil como um todo, né, tem alavancado essa conquista em níveis no âmbito municipal e também em nível estadual. Nós estamos faltando só em nível nacional. Eu acho que ele quis dizer a nível nacional, mas cortou a... O sinal dele acho que não está muito bom. O Brasil é muito grande, né, muito amplo. Então, fortalecer e esse uso, né, da cannabis realmente... Caiu de novo. Infelizmente, hoje está ruim para o seu... São situações de muito forte. Eu acho que então... São acometidas pessoas com fibromialgia e a morfina não dá de conta. Sim. A questão da medicação, a gente sabe muito, né, que a fibromialgia acaba burlando muito a medicação, né? Então, essa é uma grande dificuldade de todo paciente. Exato. Mas, amigos, eu vou deixar agora para todos, já estamos a 1h30 de live, nosso amigo lá já é 1h da manhã. Eu vou deixar vou passar para todo mundo um pouquinho para dar as considerações finais. Depois eu dou as considerações finais para a gente também não se prolongar muito, mas a gente vai fazer outras. Eu vou passar para o senhor Francesco fazer as considerações finais, depois eu passo para os senhores. Senhor Francesco.
Allora, lascio la parola prima a mia moglie. Allora, obrigada de tutto. Boa noite. Ah, grazie, hai visto? Viu que lindo, gente? Ela nos deu obrigada por tudo, boa noite. Que linda. Io ringrazio tutti, Daniel e tutti quanti quelli che erano presenti all'associazione. Guardate, noi anche se stiamo in Italia condividiamo quelle che sono le vostre perplessità, le vostre aspettative, e in qualsiasi momento ci avete bisogno di qualsiasi cosa, perché quando si condivide una malattia, quando si condivide la sofferenza, non possiamo non essere solidari e sensibili, dobbiamo essere vicini per questo, perché è nell'unione che si può ottenere qualche cosa, perché noi nella nostra debolezza siamo forti. Questo è che devono capire i politici. Nella nostra debolezza siamo forti. Questa è la cosa fondamentale. Io vi abbraccio a tutti e vi auguro una buona notte. No, si dice buonanotte. Buonanotte. Eles são muito queridos, gente. Esse casal, olha, uma coisa maravilhosa. Boa noite. Eles estão dizendo, ele fecha dizendo, então, que ele acredita muito na união, que a gente, na doença, a gente acaba se tornando forte. Então, ele se coloca à disposição, coloca todo o conhecimento que eles adquiriram nesse processo, que eles estão há mais tempo que a gente. Ele acredita na troca de informações e nos deu boa noite em português. Grazie mille a voi due, è stato veramente un piacere conoscervi. Grazie Karen, tanto poi ci sentiamo. Sei stata meravigliosa, abbiamo capito tutto. Grazie. Loro, a tutti quanti, digli che gli voglio bene, li sto vicino. Grazie. Ela disse que quer bem a todos vocês e a todas as pessoas e está dando tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Eu aproveito, Daniel, aproveito para me despedir também, porque eu sou só a tradutora, eu já vou embora também, então deixa eu falar. Então tá, pode falar, cara, com certeza. Eduardo, pode falar, por gentileza. Então, vamos lá. Eu acho que esses momentos, eles são muito importantes e cada vez mais temos que disseminar. A experiência que nós temos em doenças reumáticas, hoje nós temos a SOPAN. A SOPAN é uma associação pan-americana de associações de doenças reumáticas. Nós começamos os nossos encontros em 2018, em Palmar, na Argentina, Buenos Aires, onde nós tivemos vários países que participaram. Nós tivemos em 2019 em Quito, no Equador, e lá fizemos o regimento e algumas questões, e é um pouco difícil, porque você está falando aí de vários países, desde a América do Norte, América Latina e América do Sul, mas a experiência que tem dado desses encontros, né, e a gente teria agora início de maio em Miami, mas por conta da pandemia não pôde ocorrer, talvez vai ocorrer em agosto ou setembro. A experiência que nós temos, que muda os países, muda o nome das doenças, mas algumas questões, principalmente a América Latina, nem digo a América do Norte, é a mesma, os problemas, e dependendo das mudanças e alterações de governo é muito grande, e o que o Daniel colocou em algumas vezes nessa live é um momento muito importante, porque a gente tem conversado muito nesses encontros a importância de se criar lei, e principalmente a atuação do controle social, para se mudar o governo, não cair tudo que foi feito anteriormente. Então, nós tivemos um grande exemplo ano passado com a nossa vizinha Venezuela,
com toda a crise que a Venezuela passou, muitos pacientes de várias doenças ficaram sem medicação. E o pior, vários países, como Colômbia, Brasil e outros países, quiseram ajudar, e meio que muitas pessoas tiveram que entrar escondidas. E tanto que alguns integrantes para estar participando tiveram que sair meio que escondido, e depois a gente não sabia se eles iam voltar para a Venezuela. Mas provou que a união realmente faz a diferença e que podemos somar muito. E principalmente com a chegada hoje, cada vez mais, de biosimilares em torno de doenças, principalmente autoimunes, que se usa medicações biológicas que são caras, e os biosimilares vêm com a promessa de melhor preço, e nem sempre isso acontece. Mas quando você interage com outros países, você vê como hoje, aí vimos o exemplo da Itália, e quantas coisas podemos trazer para a nossa realidade. Então, eu acho que é muito bom a gente ter essa experiência. Eu também participo de uma outra rede internacional que tem alguns países europeus e também aqui das Américas, e a gente vê esses grandes exemplos, o quanto podemos, sim, trazer para a nossa realidade brasileira. Lógico que a gente tem essa questão continental enorme, que muitas coisas temos que adaptar, mas eu gostaria de parabenizar a Anfibro e todos aqui de associações que estavam presentes, seja nós que estávamos falando ou quem estava acompanhando, e principalmente os pacientes que acompanharam, ou cuidadores, porque estão buscando conhecimento, estão buscando informação, e a gente só vence algo invisível, principalmente, quando isso se torna público. Enquanto nós não trazermos nossas realidades, necessidades a público, fica muito difícil ser compreendido. Muitas vezes a gente fala, porque fulano não me compreende. Mas será que fazemos ser compreendidos? E principalmente, muitos conseguem se compreender. E aí, quando o Wilson ele falou da parte aí ligado a parte mental, acho que ainda é mais grave, porque aí é muito mais difícil as pessoas conseguirem compreender. Então, eu acho que ainda tem um grande vácuo para a gente seguir e preencher daqui para frente, não só na parte física, mas na parte mental. Era isso que eu gostaria, e gostaria de agradecer a todos. Para mim foi muito rico, e, lógico, a gente ter uma presença de outro país, porque a gente sempre traz alguma coisa para o nosso país, porque o nosso, mais ou menos, conhecemos alguns gargalos que temos. Certo, Eduardo, sem palavras para agradecer essa live, que vem participar aqui. Um abraço a todos da Superando, a todos os pacientes de lúpus, todos os pacientes reumáticos que estão nessa luta. Senhor Wilson, alguma consideração, as considerações finais do senhor? Pois bem, Daniel, com gratidão agradecemos a Deus por essa oportunidade, a Anfibro, que emplacou esse momento atravessando fronteiras, agradecer ao Francesco e sua querida esposa, que conhecemos hoje com a graça de Deus, também ao Eduardo, nosso conterrâneo pernambucano, a todos os portadores de fibromialgia, aos lúpus e doenças correlacionadas que fazem o nosso Brasil, a Itália e outros países que estão nos assistindo. A nossa gratidão é muita e, como você disse, Daniel, é o começo do começo. Estamos começando nessa ação de dar as mãos para que possamos caminhar de mãos dadas em busca de um só objetivo, a qualidade de vida de cada um de nós, pessoa adoecida, com outros problemas, além da fibromialgia e do lúpus, principalmente a depressão e outras doenças, também raras também em nosso país. São muitas políticas públicas que nós devemos ainda batalhar por elas. Os assentos nos conselhos municipais, estaduais e nacional já vem vindo e maturizando
essa questão da fibromialgia, do lúpus e outras doenças raras, já faz parte, né, do Plano Nacional de Saúde. Então, é uma oportunidade que a gente tem. Esse momento é de construção, estamos atravessando uma crise mundial dessa pandemia, do novo coronavírus, a Covid-19. É um momento difícil para cada um de nós, principalmente para nós, portadores de fibromialgia. Nós tivemos a oportunidade até ano passado de realizarmos 14 encontros de qualidade de vida e 5 chás da escuta, quando a gente para nos escutar a nós mesmos, sem um especialista na área. Só nós vamos conversar sobre o que nos incomoda, sobre os problemas que nós temos. E os testemunhos é uma riqueza grande para nós. Então, a gente só tem que agradecer por esse momento, pedir a Deus que essa pandemia seja erradicada o quanto antes, para que a gente possa retornar às atividades que a gente tinha até então, até o início de março desse ano. Com a graça de Deus, isso vai se romper logo. Mas até lá, esses momentos que temos de construção conjunta, esse momento de alegria, de atravessar fronteiras, trazer a Itália para dentro da nossa casa, em casa nesse momento, e o Francisco e sua esposa levar o Brasil para dentro de casa, regiões diferentes do nosso país, essas associações que lutam em favor da vida, que possamos sim construir políticas públicas defendendo, sobretudo, e valorizando a vida como um dom de Deus. Quiçá essa seja a primeira de muitas, como você disse, de encontros, e que a gente possa caminhar junto, construir junto, para fortalecer com muita alegria essa política pública voltada para as pessoas com fibromialgia, com lúpus, depressão e outras doenças correlacionadas. Nossa gratidão, doutora Karen, também em nome da Anfibro, ao Francisco, pela Lula Libela lá da Itália, ao Eduardo aí pela Associação de Lúpus também, e a todos vocês do Brasil, nosso boa noite, nosso muito obrigado. Fiquem em casa, com Deus, e a gente continua, Daniel. Bom, primeiramente, só para dar uma deixa, eu queria falar da minha grande amiga Lene, lá do Acre, e ela trouxe para nós essa questão do lúpus. E nós lutávamos praticamente por fibromialgia e dor crônica, e ela aproximou essa luta para a gente abraçou, e agora trouxe parceiros como Eduardo também, e outros parceiros, e o trabalho em conjunto. Então, a Lene está sendo um elo nessa luta. E deixar sempre em aberto e bem claro que a Anfibro está aberto para todas as lutas, nossas estruturas estão abertas para todas as pessoas que baterem nessa porta, estaremos de portas abertas para lutar por todos e fazer essa união que a gente tanto clama. Essa parceria internacional é um começo de muitas que virão, e já deixando o meu convite aqui ao senhor Francesco e à dona Antonella para vir ao Brasil participar, e ano que vem teremos uma grande audiência pública, que esse ano foi cancelada devido ao Covid. Esperamos os senhores no nosso 12 de maio do ano que vem. Aqui na audiência pública nós faremos ano que vem, porque esse ano foi cancelado. Senhor Francesco, senhora Antonella, em nome da Anfibro, parabenizo a associação, a Libélula. Muito obrigado a todos vocês, a todos os participantes da Itália. Senhor Eduardo, muito obrigado. Deixo a gratidão aqui, a Associação Superando, a todos os lúpus e doenças reumáticas, e peço que todos venham participar também, outras entidades venham participar. E senhor Wilson, presidente da Fibrovasf, o nosso muito obrigado em nome da diretoria da Anfibro também, que esse elo, essa união, que existam mais. Eu convidei mais entidades e não conseguiram participar, mas faremos outras para ver mais essa integração, e isso é um início de muitos outros projetos que virão. A Anfibro está de portas abertas e extremamente grata. Karen, vice-presidente, mais uma vez se puxando aqui,
há dias a gente planejando essa live internacional. Então, em nome da família Anfibro, eu agradeço a todos, que Deus abençoe a todos, fiquem em casa e boa noite. Boa noite. Boa noite. Karen, ciao allora, ciao, buonanotte. Ciao. Ciao, 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 buonanotte. Boa noite. Tchau.